A gravação foi iniciada, presidente. Oi? Oi, Amanda. Amanda, eu não ouvi você. Já está gravando, já. Ok, obrigado. Bom dia, senhores. Vamos dar início ao turno matinal do dia 25/8, sessão de julgamento da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, doutor José Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, meus queridos colegas. Doutor Rafael. Bom dia. E doutora Denise. Bom dia. Senhores, temos uma sustentação oral no item 61 da pauta, de relatoria do Dr. Walker. E eu vou dar preferência a ela, para a gente já ficar em dia com as sustentações. Eu pediria à senhora Amanda para avisar o patrono. Vou chamar o patrono agora, presidente. Okay. Aqui, nesse processo, vai ser um vídeo, na verdade não vai ser... Aliás, eu tenho que ver até se esse vídeo está funcionando, espero que sim. Walker, são todos iguais? Bem parecido. A questão é uma só, é que tem alguns processos que tem alguma alegação que é diferente, porque é escritório diferente, né? Entendi. Mas a matéria de fundo é a mesma. Então, vai ser vai bola. Beleza. Ok. O item pedido foi apenas o item 61, tá, senhores? Tá, Walker. Por mais que sejam iguais, é o item 61, tá? Que você vai relatar. Tudo bem, eu estou com ele. É o final 2017-30. Eu só estou esperando o patrono do final 2017. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Só vou esperar o patrono entrar em Sessão. Eu vou fechar aqui. Eu, na dúvida, já fiz o mesmo procedimento da sessão passada, que os links não estavam entrando. Eu tinha que abrir uma janela no YouTube e copiar o link do YouTube para cá para poder funcionar. Então, para não ter problema, eu já fiz isso. Lembremos que isso é novo, então a gente vai estar capengando, né, nessa primeira sessão aí. Bom, vocês já viram que o item 1 da pauta já saiu, né? E esse item vai servir como paradigma para os itens 62 e 63. Essa é a única Gente, o patrono já foi convocado, viu? Ok. Depois a gente tem os últimos itens da pauta também de hoje. Que é de relatoria do Dr. Corinto. É o Tupper, que vai ser o próximo. Doutora Amanda, Amanda. Amanda.
O Amanda. Pô. Será que ela caiu? Não. Ô, Amanda, você tá aí? Sim, presidente, estou. Qual é o tempo que eu preciso aguardar o... Qual é o tempo de praxe que vocês estão dando para aguardar o patrônio? A Poliana tá convocando ele novamente e agora eu acho que ele vai entrar, porque teve um problema na sala. Ah, não, até porque eu me lembro que me foi orientado que caso ele... ele parece que vai Entrou entrar agora. Só que não tá com vídeo nem... Ele vai ficar com vídeo, não vai? Sim, ele tem que aparecer no vídeo e a voz também. Sim, mas ele não pode falar. Mas tá bom, isso é problema. Ele pode deixar aqui, isso eu me viro. Doutor Lucas, o senhor está ouvindo? Doutor Lucas? Doutor Lucas. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, doutores. Tá, vamos começar a sustentação. Relatório. Desculpa, vou começar a sustentação, não. Passo, doutor Walker, o relatório, por favor. Esqueci do básico. Não, é que o procedimento é novo. Desculpa, doutor Lucas. O procedimento é novo, a gente está ajustando ainda. Pelo menos a minha turma, né? Doutor Walker, por favor, está com a palavra. Licença. Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavatura pelo fisco da última infração para a exigência da penalidade prevista no artigo 107, inciso 4º, a linha E, decreto 3766, com redação dada pela Lei 10.833 de 2003. Os fundamentos para esse tipo de atuação nesse conjunto de processos administrativos fiscais são os seguintes: as empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram desse tempo conhecimento eletrônico, pois, segundo a IN 800 de 2007, artigo 22, o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Caso não se concluir nesse prazo, é aplicável a multa. Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca da infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade e que traga a outra infração, ineficiência e desconstrução do verdadeiro cerne da autuação, que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteada acerca do controle das importações. A argumentação de que de fato, as informações constam no sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma pautado pela autoridade aduaneira. A DRJ julgou por unanimidade de votos improcedente a impugnação para manter a multa exigida nos autos. Cientificada da referida decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, preliminarmente, que as matérias estranhas julgadas, em primeiro grau, sejam desconsideradas, ilegitimidade passiva, posto que a recorrente não é transportador, tendo apenas autuado como agente marítimo, meritoriamente, da não caracterização da infração imposta e diversos comentários sobre a legislação aduaneira. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Vou passar o vídeo da sustentação oral, doutor. Excelentíssimos senhores conselheiros do CARF, uma boa tarde a todos. Tratam-se de autos de infração lavrados contra a recorrente, uma agência de navegação,
para aplicar multa de R$5.000 por atraso no registro de conhecimento eletrônico junto ao Syscomex Carga, que deveria ocorrer em 48 horas antes do registro de chegada da embarcação. Contudo, esse auto de infração é manifestamente improcedente e deverá ser cancelado por esse Conselho. Antes de adentrar no mérito propriamente, é importante esclarecer que os acordos da primeira instância administrativa trataram de matérias estranhas aos autos. Abordaram ali a inconstitucionalidade e ilegalidade dos fundamentos do auto de infração e a impossibilidade de configuração de denúncia espontânea. Contudo, senhores conselheiros, essas questões não foram trazidas na impugnação da recorrente, por isso é necessário que essas questões sejam extirpadas desse pleito sem qualquer prejuízo para a recorrente. Feito esse esclarecimento inicial, é importante ressaltar que a autuação tem por base o artigo 107, inciso 5, a linha E do Decreto-Lei 37.1966, que estabelece que a penalidade que foi imputada à recorrente aplicável, abre aspas, a empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou o agente de carga, fecha aspas. Ou seja, a legislação estabeleceu que a penalidade é aplicável para o transportador ou para o agente de carga. Contudo, a recorrente é a agência de navegação. Ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais estabelecidas nesse artigo. E nem há que se falar sobre a equiparação entre agente de navegação e agente de carga, o que é absolutamente ilegal. Com efeito, o artigo 37, parágrafo 1º do Decreto-Lei 37.1976, define que o agente de carga como, abre aspas, qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide e desconsolide cargas e preste serviços conexos, fecha aspas. O que se verifica é que o agente de cargas age sempre em nome do importador ou do exportador. De outro lado, as atividades de agente de navegação, como é o caso da recorrente, se coadunam apenas com a embarcação ou com a armadora, atuando apenas como intermediário entre o armador e o porto em que ocorrerá o atracamento, sem vínculo com a carga nele transportada, nem com o importador e exportador diretamente. Desse modo, o agente marítimo não pode ser equiparado a agente de cargas ou transportador. Eu repito, o Decreto-Lei 37.1966 não trouxe a figura do agente marítimo como responsável pela prestação de informações da Receita Federal do Brasil, dispondo que os responsáveis pela entrega das informações seriam o transportador e o agente de carga, não o agente marítimo. A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento. Nós trouxemos alguns julgados memoriais e eu gostaria de destacar aqui o agravo regimental no recurso especial número 1.153.503-SP do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, considerando que o Decreto-Lei 37.1966 não elencou o agente marítimo no artigo 107, inciso 5, a linha E, é certo que não cabe a fiscalização fazê-lo, sob pena de violação da legalidade. Portanto, o auto de infração é equivocado ao fazer essa equiparação e responsabilizar a recorrente, sendo patente sua ilegalidade e devendo ser cancelado. Em segundo lugar, é importante destacar também que essa norma, o artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 37, ele não contém o prazo de 48 horas para a caracterização dessa infração. Esse prazo ele é somente indicado no artigo 22, inciso 2, a linha D, na Instrução Normativa 800/2007. Ora, todos os elementos do tipo punitivo devem estar pormenorizadamente caracterizados em lei, sob pena de violação do princípio da estrita legalidade, que consta também no artigo 94, parágrafo 1º do Decreto-Lei 37 de 66. No caso concreto, o prazo de 48 horas para cumprimento dessa obrigação acessória não consta expressamente na lei, tão somente na instrução normativa. Portanto, a exigência da Receita Federal com base nessa instrução normativa nos parece absolutamente ilegal. Seria como validar um ato infralegal criando normas sancionatórias, o que é inadmissível no nosso ordenamento jurídico. Portanto, ainda que se entenda superada a questão da responsabilização da recorrente na condição de agência marítima, o auto de infração não merece prosperar. Ante todo exposto, a recorrente pede que o CARF reforme o acordo da RJ para reconhecer a subsistência do auto de infração. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço. Passo a palavra ao relator. Bom, o recurso é tempestivo, dele eu estou tomando conhecimento. Preliminar, da desconsideração da matéria estranha julgada pela primeira instância. A recorrente, em sede recursal, pediu que sejam desconsideradas matérias relativas à suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade quanto aos fundamentos da infração e quanto à impossibilidade de configuração de denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, para prestação de informações extemporâneas apreciadas pela decisão de primeiro grau, na medida em que não houve na impugnação questionamento sobre tais argumentos.
de fato, a recorrente não trouxe em sua impugnação tais argumentos. Contudo, não vejo prejuízo ou eventual nulidade da decisão que julgou, além das matérias suscitadas pela recorrente, outras que não fazem parte do litígio. Logo, inexistindo qualquer prejuízo à recorrente ou ao devido processamento do processo, entendo que o pedido realizado não deve ser acolhido. De fato, a decisão de primeira instância ela analisou matéria que não foi apresentada à impugnação. Só que ela analisou os argumentos que foram apresentados também à impugnação. Então, para mim não tem prejuízo se apreciou matéria além do que foi apresentado, né? Então você não está conhecendo? Não, eu conheço, mas eu afasto o pedido, né? Certo. Eu entendo que não tem prejuízo. Tá bom. Ok. Vocês querem votar preliminar? Então vamos votar preliminar de nulidade. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Ok. Doutor Jorge? Como relator. Zé Renato? Com o relator, presidente. Doutor Corinto? Presidente, eu não vejo aqui que nem que a parte pediu nulidade, nem que o relator entendeu isso aqui como nulidade. Mas... Bom, então, na verdade, o senhor está entendendo que isso não é uma preliminar, é isso? Eu não estou entendendo que isso seja uma preliminar. Então, é que eu entendi como uma preliminar. Eu estou errado, então, Walker, isso não é uma preliminar? Não, o patrono trouxe como uma preliminar. Eu também entendi isso. Sim, Na mas sustentação ele traz. Preliminar de quê? Nulidade da decisão recorrida? Não, ele não pede nulidade, ele só pede para que seja desconsiderado as matérias que ele não trouxe na impugnação. Que não cabe aqui, né, no processo administrativo esse pedido. Isso aqui caberia numa ação judicial em que você entra com os embargos na decisão de primeira instância e pede para que seja desconsiderado, né? Mas como não há embargos em decisão de primeira instância, ele fez esse pedido em segunda instância para que seja desconsiderado aquelas alegações. Para que aquelas alegações, embora não tenham sido objeto da impugnação, não causou nenhum prejuízo, porque a matéria que o contribuinte trouxe também foi apreciada. Então, eu só estou tecendo comentários, embora não seja um pedido de nulidade, eu só estou tecendo comentários para depois eu não tomar embargos porque eu não apreciei esse pedido dele, tá? Então, é uma matéria preliminar que a gente tem que fazer comentários, porque não é mérito isso. Tá, mas olha só, preliminar, tecnicamente, é algo que impede você chegar ao mérito. Concordo com você, mas eu vou apreciar isso aonde? Aqui eu não sei porquê, eu não sei nem porquê de não levar em consideração o pedido dele. É porque o pedido dele é simples. Olha só, tudo que eu não falei e foi julgado, digamos assim, não leva isso em consideração. Tá bom. Mas isso não interfere em nada, como você bem mesmo disse no seu fórum que ele falou, né? E também não influi em nada na decisão. Essa é a verdade também. Tanto faz. Mas foi isso que ele escreveu. Mas é isso que eu escrevi. Só um minuto. Deixa ele concluir, senão complica. Eu queria dizer que não vejo por que votar essa preliminar. Não, olha só. A gente tem que votar, nem que seja para falar que não vai levar em conta essas alegações. Essas alegações não. Vamos dizer, não é ratio decidente, na verdade. Elas são matérias, vamos dizer, satélites, que não influenciam, né? Fugiu a palavra quando não é ratio decidente, você adora falar essa palavra. Mas agora fugiu o termo em latim. Mas o fato é que são matérias periféricas e que não vão afetar. Mas ele tem que falar sobre isso, porque se ele não fala disso, ele vai ser embargado. Em que momento ele vai falar disso? Você prefere que ele não fale disso como preliminar e sim como mérito? Exatamente. Ele tem que falar. Exatamente. Eu acho que não chega a influir a ponto de você ter que votar isso como uma preliminar. Assim, ó, sem isso... você não chega ao mérito. É isso que eu estou querendo. Tecnicamente, eu acho que
não faz diferença a votação disso aí, na boa. Assim. Mas, já que querem votar assim, eu sigo o relator. Mas também não vejo problema se fosse o oposto, entendeu? Se ele dissesse, beleza, vou desconsiderar tais matérias, também não faria a menor diferença, sabe? Tanto para o processo quanto para a decisão em si. Ok. Então o senhor está acompanhando, de qualquer maneira, o relator. Só para não, mas só para pontuar, mas eu acompanho. Tá bom. Doutor Rafael. Acompanho o relator. Doutora Denise? Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o relator, então, com as considerações do Corinto, vamos entender como uma preliminar, e foi afastada essa preliminar, e é assim que eu vou anotar na ata. O mérito, doutor. Não, a próxima é preliminar de legitimidade passiva, presidente. Tá. Essa sim é uma preliminar, essa é de verdade. Sim, então vamos lá. Presidente, essa matéria aqui a gente já julgou diversas vezes aqui. É a questão que envolve o agente de navegação, o transportador. Então, eu vou dispensar a leitura aqui, porque a gente mantém a legitimidade do agente de navegação. Eu estou até usando um voto do ilustríssimo conselheiro Jorge Lima Abud, e eu estou adotando aqui as razões que levam à manutenção do contribuinte no polo passivo da lide. Então, eu vou dispensar a leitura para afastar o pedido de preliminar suscitada pelo contribuinte. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Sério? Votou com o relator, doutor Jorge? Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator, inclusive estou copiando esse voto, que eu tinha um outro do doutor, acho que do doutor Vinícius, que eu estava usando. Então, com isso, por unanimidade de votos, foi afastada a preliminar. Nesse caso, preliminar de nulidade mesmo do auto de infração por ilegitimidade passiva. Pode ir ao mérito, doutor. Ô, presidente, eu acho que o patrono está um pouco escuro. Tá. O senhor pode melhorar a sua... Isso. O senhor poder aparecer melhor aí. Perfeito. Dá para ver melhor. Agora ficou bom. Obrigado, doutor Walker. Pela observação. Bom, no mérito. Conforme relatado, o lançamento decorre da multa, capitulada no artigo 107, 4E, decreto 3766, com redação da Lei 10.833/2003, pela não informação, informação fora do prazo sobre a carga transportada, considerando que a penalidade foi imposta pelo atraso superior no prazo previsto na legislação da vinculação do manifesto eletrônico com a atracação. Em relação à legislação sob análise, constato que o referido dispositivo estabelece uma sanção quando da ocorrência do seguinte pressuposto fato: deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. A recorrente em nenhum momento questionou ter prestado as informações dentro do prazo legal. Portanto, é fato incontroverso que as informações foram efetivamente extemporâneas ao prazo previsto na legislação, situação que configura a infração tipificada no artigo 107 do decreto 3766. Nesses termos, deve-se manter a decisão recorrida nos exatos termos em que fora proferida, razão pela qual adoto seus fundamentos como causa de decidir. Aqui eu copio a decisão da DRJ, porque eu concordo. Assim, não assiste razão a recorrente no mérito, devendo ser mantida integralmente a atuação. Antes exposto, voto por rejeitar as preliminares arguídas e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Eu queria falar que não se questiona aqui se cumpriu o prazo ou não, tá? O que se discute é que se a lei previa prazo ou não, mas a gente já tem voto já também nesse sentido, e que tanto a IN como o decreto prevê o prazo e uma vez não cumprido, aplica-se a multa. Esse é o nosso entendimento já da turma, já sedimentada. Então, aqui, eu
trouxe um voto tão grande, porque a gente já tem posicionamento, e é assim como eu voto, presidente. Ok, doutor. Doutor Jorge Vinícius, doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator. José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Realmente a gente já tem essa matéria, a gente já julgou diversas vezes, né? A nossa turma já tem entendimento consolidado nesse sentido. Eu também voto com o relator. Então, de tal forma, eu vou proclamar o resultado. Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos sem rejeitar a preliminar, no mérito, também por unanimidade de votos, sem negar provimento a recurso no termos do voto do relator. Esse mesmo resultado eu vou copiar para os itens 62 e 63 da pauta. E estou copiando a sustentação oral para aqueles dois outros também. Doutor Leonardo, doutor Lucas, desculpa, o senhor tem alguma dúvida? Não, tudo esclarecido. Muito obrigado. Esclarecido. Doutor Lucas, tem vários outros processos dessa empresa, mas me parece que o senhor não é o patrono, é isso? Exatamente, não somos os patronos nesses casos. Ok. Então eu peço para o senhor se retirar da sala para a gente poder dar seguimento à sessão, por favor. Perfeito. Bom dia, bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Lucas. Senhores, dando seguimento à sessão, eu vou... Senhora Amanda. Por favor, senhora Amanda. Sim, presidente. Você pode, por favor, chamar o patrono dos itens 76, 77 e 78? Eu acho que é o doutor Eduardo Fischer. Vou convocar ele agora, tá bom? Faça essa gentileza. A relatoria, doutor Corinto, é de Vossa Senhoria. Cadê? Presidente, eu volto em 1 segundo. Tá bom. 1 segundo? Já tinha que voltar, então. Assim a gente acaba as sustentações do dia. Eu acho melhor assim. E a gente não fica preocupado com... Até porque, nesse caso agora, deixa eu ver. Vai ser como? Também é vídeo acompanhamento. Também não é videoconferência, não. Ó, o doutor Eduardo Fischer está entrando na sala. Doutor Eduardo, bom dia. Eu peço só um minutinho que o doutor Walker teve que se ausentar um segundinho. Sem problemas. Corinto, eles são iguais. O senhor vai fazer... aqui, na verdade, eu tenho uma sustentação só foi mandado um vídeo para os... Me parece que para os 3 processos. Não, na verdade foi 3 vídeos, sendo que 2... Não, é verdade, desculpa, é um outro caso. Realmente são 3 vídeos. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é a mesma coisa? Os 2 primeiros são a mesma coisa, o mesmo tema, que, na verdade, assim, eu sou patrono de um processo, e como haveria julgamento dos 3 processos, o contribuinte pediu para que eu sustentasse para todos. Então, depois de gravar a sustentação do processo que eu era patrono, eu gravei também para os outros 2 processos ao qual eles me passaram o subestabelecimento. Passaram para o senhor o subestabelecimento? Está nos autos? Eu, quando enviei o pedido de sustentação, já enviei junto o subestabelecimento. Então tá bom. Não, é só para saber se eu preciso passar os 3 vídeos. Eu acho que seria interessante. São vídeos curtos, 6 minutos, cada um deles tem 6 minutos, não é muito longo, não. Não, tudo bem, eu gostaria de saber, se o senhor me dispensasse, eu faria. Mas, em sendo necessário, passaremos os 3 vídeos, sem problema nenhum. Bom, ok, eu prefiro, por favor. Por favor, o senhor quer falar? Qual é o item da pauta, presidente, por favor? É o item 7,6 da pauta. Vamos começar pelo 7,6.
Bom, doutor Corinto, o senhor está com a palavra. Perfeitamente, presidente. Então, esse é o 76 da pauta, final 2009-51. Trata-se de despacho decisório eletrônico que reconheceu parcialmente o direito de crédito da hora recorrente e homologou até o limite do crédito reconhecido as compensações a ele vinculadas. Os motivos apontados para o deferimento parcial do crédito foram a glosa de créditos considerados indevidos, a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência até a data da apresentação do PER-DECOMP. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o valor solicitado corresponde ao saldo credor existente na conta gráfica, estando devidamente escriturado no livro de registro do IPI. A DRJ de Porto Alegre julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade no termos da ementa que vocês têm aí, que fala justamente de glosas não contestadas e o valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. O recurso voluntário criticou parcialmente o acórdão guerreado, discordando apenas de que o valor total a ser compensado seja de R$ 374.235, pois o valor a ser considerado e deferido é de R$ 525.931. Por fim, requer a reforma parcial no sentido de acrescer o valor do crédito a fim de que totalize os 525.931,19. É esse o relatório sucinto, presidente. Desculpa. Ok, agradeço ao patrono. Vou passar agora para o vídeo da primeira sustentação oral. Vinícius, está por aí? Tá. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhor Corinto Oliveira Machado, excelentíssimos senhores demais conselheiros, muito bom dia. Trata-se de sustentação oral referente ao processo 109.2004.715/2009-51. É um recurso voluntário em razão de um acórdão da terceira turma da DRJ Porto Alegre, que não reconheceu os valores informados em PER-DECOMP para compensação, saldo credor de IPI. Bom, senhores conselheiros, primeiramente eu gostaria de fazer um pedido de união dos processos, tendo em vista que esse processo que encontro agora sustentando tem ligação direta com o processo que foi sustentado, que será sustentado na sequência, e o qual a gravação inclusive já foi feita, já foi enviada, que é o 109.20.909/2010-58. Então, se possível, a gente conseguir fazer o julgamento desses dois processos em conjunto, e, se possível, também os conselheiros observarem tanto a sustentação oral, essa que faço agora, juntamente com a
seguinte, que trata-se do item de pauta número 77. Bom, no caso dos presentes autos, a contribuinte consegue efetivamente comprovar que existia um saldo credor passível de ressarcimento e compensação no valor de R$ 526.086,40. E, inclusive, isso está descrito lá na página 23 do processo e efetivamente foi feito um pedido de ressarcimento. Contudo, ao invés de lançar, né, de forma correta, esse valor foi lançado em estorno de créditos em janeiro de 2015, resultando então num saldo menor, num saldo credor menor e diretamente impactando e demonstrando reflexos diretos então nas compensações efetuadas. Então, nesse caso, nós temos um saldo credor legal, passível de ressarcimento e compensação, de dezembro de 2004, e lançado em janeiro de 2015, indevidamente, como estorno de crédito. Fato esse que provocou todo o problema, que inclusive desencadeou o processo seguinte da pauta, o 77, que é o 10920, 905699/2010, dígito 58. Razão pela qual, e reitero isso, no início da minha sustentação, eu fiz o pedido para a união dos processos. Faço aqui uma pequena correção, me perdoem, quando eu me referi às compensações de 2015, na verdade eu estava me referindo ao ano de 2005. Trata-se de um saldo apurado, um saldo credor de IPI apurado em dezembro de 2004 e feito o pedido de compensação e ressarcimento em janeiro de 2005. Então leia-se 2005 quando eu falei 2015, peço perdão pelo equívoco. Inclusive, essa questão foi mencionada no processo da pauta 77, a qual eu comentei, motivo que, ocorrendo então meramente um equívoco formal material, lançado então em estorno de crédito, esse valor que comprometeu, logicamente, o saldo possível e necessário para efetuar as compensações seguintes. Fato é que, efetivamente, a autoridade fiscal analisou todos os créditos lançados e glosou apenas R$ 140 desses 526.086,40, que inclusive não foram contestados pela contribuinte. Ocorre então que o crédito é legal e efetivo e o único problema que ocorreu nessa cadeia toda foi efetivamente um lançamento indevido. Lançamento indevido esse que decorreu de lançamentos em corrente, em cadeia, no livro de escrituração do IPI. Veja que, nesse caso, por erro de escrituração no livro de IPI, por terem estornado indevidamente esses créditos, quando na verdade eles eram passíveis de restituição, houve o desencadeamento de todo esse problema e desses autos de infração e esses processos que nos referimos nesse momento. Inclusive, com esse desencadeamento dessa corrente, né, do livro de escrituração do IPI, esse lançamento indevido em estorno de crédito diminuiu o saldo credor do contribuinte, que efetivamente aparentou no momento da compensação que não haveria saldo suficiente para as compensações. Lembrando que não se trata de um crédito indevido ou de um crédito inexistente, na verdade o crédito é devido e existente, ele simplesmente foi lançado na linha equivocada, através de lançamentos sucessivos equivocados no livro de escrituração do IPI, motivo pelo qual reitero mais uma vez que houve todo o desencadeamento desse processo. Então, por fim, entendemos que toda essa questão deve ser analisada num contexto maior, panorâmico, atentando-se principalmente ao passo a passo o desencadeamento do livro de escrituração do IPI, pois toda essa história, todo esse desencadeamento e do lançamento equivocado causou, infelizmente, essa insuficiência de créditos aparente. Então,
Por fim, a gente pede, então, reitera o pedido da união dos processos da pauta 76 e da pauta 77, e também pede, ao fim, para que seja provido esse recurso voluntário, no sentido de reformar a decisão da DRJ de Porto Alegre, para que seja cancelado a autuação fiscal, comprovando-se que o crédito é devido, o crédito é legal, e ele simplesmente foi considerado insuficiente por um pequeno erro formal material de escrituração e lançamento na linha da Decomp. Agradeço a atenção e a paciência dos conselheiros e desejo um ótimo julgamento. Muito obrigado. Ok, agradeço a sustentação do patrono. Passo a palavra ao ilustríssimo relator, doutor Corinto. Ok. Pega a palavra, doutor Corinto. Presidente, é interessante, o Vinícius está com duas aparições aqui para mim. Tá, estou excluindo uma. Vou excluir aqui, parece que ele está congelado. Pronto. Bom, obrigado. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos e, consoante relatado, o recurso voluntário apenas discorre do valor total a ser compensado, que diz não ser R$ 374.235,31 centavos, e sim R$ 525.931,19. Todavia, não diz como especificamente tal deve ocorrer, numa espécie de negativa geral, em clara afronta ao princípio da impugnação específica dos fatos. Afirma recorrente: a própria análise da Receita Federal constatou o valor pleiteado conforme observa-se na tabela constante no acórdão. E aí coloca o valor que ele entende correto. Em primeiro plano, deve-se corrigir o valor apontado pela recorrente na tabela constante no acórdão, que é R$ 525.931,90 centavos, e não R$ 525.931,19. Nada obstante, o acórdão recorrido mostra, no demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento, folha 3 do acórdão, saldo credor do período de R$ 374.235,31 para o terceiro decêndio de janeiro de 2005, após somar os créditos ajustados de R$ 914.351,49 e diminuir os débitos ajustados, R$ 1.066.048,08, ao saldo credor do período anterior, R$ 525.931,90. Releva observar que o aludido demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento mostra a verificação da permanência do saldo credor de R$ 525.931,90 na escrita até 14 de fevereiro de 2005, quando ocorreu a transmissão do último PERDECOMP vinculado ao crédito. Significa dizer que, não havendo impugnação aos créditos e débitos ajustados do período, não há como justificar o valor reclamado pela recorrente. O pleito expendido pela recorrente, como conforme se vê acima, não encontra respaldo nos números evidenciados no acórdão recorrido, que já reconheceu o direito creditório complementar no valor de R$ 49.686,37 à recorrente. Assim é que o valor do crédito reconhecido no despacho decisório, 324.548,94, após a manifestação de inconformidade, chegou a 374.235,81. Posto isso, voto por negar provimento ao recurso. Que agradeço ao relator. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Só uma pergunta, Vinícius. O Vinícius não, desculpa, do doutor Corinto.
O senhor não vai se pronunciar sobre a questão da juntada dos processos? Juntada de processos. Ele faz essa solicitação. Sim. Isso não foi pedido neste processo. Não, neste processo... Mas a sustentação... não foi pedido formalmente no recurso, é isso? Exatamente. Tá, porque na sustentação... Olha só, deixa eu terminar. A informação é a seguinte. Desculpa. No processo que a gente vai julgar logo a seguir, foi pedida o julgamento em conjunto dos processos. E isso eu estou tratando no próximo acordo, já que foi pedido lá, não nesse aqui. É que na sustentação vocês viram que ele pediu nesse aqui também. Mas, de qualquer forma, isso está sendo, esse pedido do contribuinte está sendo deferido, uma vez que todos estão sendo julgados na mesma sessão. Não, tudo bem, mas se no recurso voluntário ele tivesse falado ele isso... não falou, nesse específico não falou. Tá bom. Então, vamos voltar a colher os votos. O doutor Vinícius já votou com o relator. Passa a palavra ao doutor Walker. Doutor Walker, tem uma luz em cima do seu penteado, do seu belo penteado. Agora melhorou. Pronto, doutor. Então, se você mexeu, voltou a mesma coisa. Isso, assim tá melhor. Mas assim eu vou ficar com dor nas costas, porque eu tenho que ficar agachado, pô. Então ajeita a câmera aí pra poder aparecer você direito, cara. Tu tá como? Essa é a única posição que eu posso ficar aqui. Tá bom, então fique. Então vamos lá. O senhor pode votar. Como relator, presidente. Doutor Jorge. Como relator. Doutor José Renato. Como relator e presidente. Ok. Doutor Rafael. Como relator, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Ok. Pelo que eu estou vendo aqui, tudo é uma questão fática, né, doutor Corinto? Sim. Foi levantado os dados. Sim, não tem discussão de direito nesse processo. Basicamente, e pelos dados que constam nos autos, isso foi apurado. Sim. Então, não vejo como reformar a decisão da DRJ e voto também com o relator. Então, vou declarar o resultado. O item 7.6 da pauta foi negado o provimento por unanimidade. Nesse caso, não teve preliminar. Passo agora ao item 7.7 da pauta, que só pode fazer um breve relatório. Perfeitamente, presidente. Aqui é uma decomp, débito de IPI, tendo como lastro creditório saldo credor do IPI ao final do primeiro trimestre de 2005 e foi por via eletrônica. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação declarada. Na manifestação de inconformidade, o manifestante disse que a requerente apresentou em 2006 uma declaração de compensação original, onde compensou o IPI de competência dezembro com 2005 com vencimento em janeiro de 2006 e em março de 2007 apresentou uma nova PERDECOMP, essa retificadora, onde apresenta a compensação do mesmo débito de IPI de dezembro de 2005 com vencimento em 13/1. E simplesmente isso. A DRJ de Juiz de Fora considerou improcedente a manifestação e não reconheceu o direito da manifestante. No recurso voluntário,
ela diz que trata-se de mero equívoco de preenchimento, um erro formal, posto que, ao invés de informar o valor do pedido de ressarcimento na coluna ressarcimento de créditos estornados, a requerente informou o valor somando na coluna estorno de créditos. Critica a análise da folha 271 do acordo recorrido, notadamente o saldo de abertura na linha mensal de janeiro de 2005, saldo credor do período anterior no valor de 151.696,59. E acresce que, caso necessário, seja determinada diligência para comprovar ou não a possibilidade de ressarcimento do crédito. E requer a reforma do acórdão para homologar a compensação ou determinada diligência. É o relatório, presidente. Ok, vou passar a sustentação oral. Deixa eu só ter certeza que isso é o item 77. Não, obrigado. Não, obrigado. Deixa isso. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhor Corinto Oliveira Machado, excelentíssimos senhores demais conselheiros, muito bom dia. Trata-se de sustentação oral referente ao processo número 10920, 905-699/2010-58, recorrente do PRSA, que trata-se de recurso voluntário sobre acórdão proferido pela terceira turma da DRJ, Rio de Janeiro, na parte que não homologou a compensação declarada na Perdecomp número 21064, 49807, 30307, 1.7.010.700. Senhores conselheiros, como se restará provado e evidenciado, trata-se de uma questão meramente formal que, de maneira alguma, reflete no direito creditório do contribuinte. Bom, como Vossas Excelências poderão perceber, no julgamento feito pela DRJ, as folhas 272, os julgadores afirmam que não houve comprovação dos indícios de equívoco do contribuinte. E peço a vênia aqui para fazer a leitura do acórdão no que tange a essa questão específica, folhas 272 do processo. Abre aspas, se o indício do preenchimento equivocado na linha estorno de créditos pelo contribuinte não foi confirmado pela análise do sistema da RFB e nem expressamente apontado, comprovado ou demonstrado pela reclamante na sua manifestação, compete a ela e somente ela trazer os elementos que demonstrem ou comprovem quando for oportunizado recorrer à fase processual. Bom, nós discordamos dessa questão, analisada pela DRJ, visto que houve meramente um erro de preenchimento no DECOMP. Quando deveria ter sido registrado o valor em ressarcimento de créditos, erroneamente foi lançado como estorno de créditos. O lançamento na linha de estorno de créditos, efetivamente, anulando os créditos, quando, na verdade, esses créditos deveriam ser ressarcidos e deveriam ter sido informados na linha ressarcimento de créditos. Então, uma vez que eu estorno os créditos, eu anulo os créditos da entrada e, consequentemente, o contribuinte acaba tendo menos créditos para utilização. E esse foi o grande motivo da não homologação dos créditos, tendo em vista que houve, então, uma informação equivocada numa linha diferente daquela que deveria ter sido preenchida. E reitero o que foi dito inicialmente, de nenhuma forma isso alterou o direito e a substancialidade do direito creditório do contribuinte. Assim sendo, não poderia ter havido
estorno de crédito, e sim um ressarcimento de crédito. Então, lá nas folhas 288 do processo, onde encontra-se o recurso voluntário do contribuinte, peço a vênia mais uma vez para fazer a leitura. Equivocadamente, ao invés de informar o valor do pedido de ressarcimento na coluna ressarcimento de créditos estornados, a recorrente informou o valor somando-se na coluna estornos de crédito. Com o erro, restou comprovado que não há mais possibilidade de retificação do PERDECOMP. E por isso que a recorrente quer a reconsideração do valor de R$ 526.086,40, sendo reconhecido esse valor, então, como ressarcimento de créditos estornados, e não como efetivamente lançado em estorno de créditos. Dessa forma, como Vossas Excelências podem perceber nas folhas 285, onde há uma tabela demonstrativa que foi juntada no recurso voluntário, existe então a comprovação ali de que foi lançado efetivamente na coluna de estorno de crédito. Podem perceber que na primeira coluna referente ao demonstrativo de IPI ao quarto trimestre de 2004, existe lá um saldo passivo de ressarcimento, que está sendo demonstrado ali em vermelho, que deveria ter sido lançado, então, no PERDECOMP, e aí eu me refiro-me à planilha abaixo, que é o demonstrativo de IPI referente ao primeiro trimestre de 2005, deveria ter sido lançado ali como ressarcimento de crédito, e não como estorno de crédito. E dessa forma, isso transformou-se numa bola de neve, onde efetivamente essa informação ia de forma equivocada sendo lançada para frente, e no momento de compensação, então, acabou sendo informada na linha equivocada. Então, trata-se de mero erro formal, material, tendo em vista que o direito creditório ele existe. Não trata-se de créditos ilegais, não trata-se de créditos inexistentes. Na verdade, é um crédito legal, um crédito existente, que foi apenas informado no local indevido e comprometendo toda a compensação do contribuinte. Bom, dessa forma, o contribuinte, então, reitera os pedidos feitos em sede de recurso voluntário, principalmente no que tange na questão sobre a diligência, que, caso seja necessária para a comprovação de todo o alegado, seja baixado o processo, então, à DRJ para a realização de diligência, tendo em vista que, como já observado, não trata-se de crédito indevido, mas exatamente, muito pelo contrário, um crédito legal. Sendo necessário, então, requer-se a diligência, mas não acreditamos que seja o caso. Então, dessa forma, a gente encerra essa sustentação, requerendo ao fim que seja recebido e conhecido esse presente recurso, dando provimento a ele, no sentido de reformar a decisão da DRJ para reconhecer a improcedência da acusação fiscal e reconhecendo, então, o direito creditório da contribuinte, tendo em vista que tratou-se apenas de mero erro formal material no preenchimento da DECOMP. Agradeço aos conselheiros pela oportunidade, pela paciência, e fazemos votos de um ótimo julgamento. Muito obrigado. Passo a palavra ao relator. Bom, em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito. Consoante relatado, o recurso voluntário parte da premissa que está comprovado que a diferença entre o crédito que acredita possuir e o crédito reconhecido pelo fisco decorre de mero equívoco de preenchimento, erro formal. Em vez de informar o valor do pedido de ressarcimento na coluna ressarcimento de créditos estornados, a requerente informou o valor somando-se na coluna estornos de créditos. Todavia, essa versão não restou comprovada na decisão recorrida. Aí eu trago aqui a parte da decisão recorrida que, no detalhe, informa o que ocorreu e, inclusive, como ela prestou atenção e, em amor ao princípio da verdade material,
o relator da primeira instância procurou exatamente ver se essa versão conseguia combinar, fazendo essa tentativa lá embaixo. Eu acho que eu vou pular aqui, porque essa parte ela é longa e tem muitos números, e ela explica como funciona o sistema de controle de crédito, né? Mas eu vou para a parte principal que está aqui. Diz o relator aqui, a verificação nos sistemas de controle da Receita Federal, CIEF Pernecomp, CPernecomp e SCC Comunica, promovidas por este relator em homenagem ao princípio da verdade material, não resultou em conclusão acerca da origem daquele valor de 527.611,05 indicado pela contribuinte interessada a título de estorno de crédito. Registre-se que nenhuma combinação de valores decorrentes das DECOMPs relativas a trimestres de apuração anteriores resulta na citada quantia. De se esclarecer nesse ponto por oportuno que a informação prestada pelo contribuinte na linha estorno de créditos de um PERDECOMP gera o lançamento do respectivo valor pelo SCC na coluna D, e aí ele vai explicando. Aí eu finalizo essa parte da decisão recorrida com um trecho que a recorrente, inclusive, pontuou na sua sustentação oral. Diz aqui, o indício de preenchimento equivocado da linha estorno de créditos pelo contribuinte não foi confirmado pela análise dos sistemas de controle da Receita Federal e nem foi expressamente apontado, comprovado ou demonstrado pela reclamante na sua manifestação de inconformidade, compete a ela, reclamante, e somente a ela, trazer os elementos que o demonstrem e comprove quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, que é a que nós estamos nesse momento. Dito isso, tem-se que permanece a falta de comprovação do mero equívoco de preenchimento, erro formal, que a recorrente acredita restar demonstrado, pois nada de novo foi trazido aos autos ou mesmo apontado para comprovar o aludido erro. A recorrente incorre aqui em petição de princípio, que também é conhecida como raciocínio circular ou círculo vicioso, quando justifica a conclusão que está sendo defendida usando a própria conclusão. Demais disso, a crítica à análise da Fazenda, folha 275 do acórdão recorrido, que considera como saldo de abertura na linha mensal, janeiro de 2005, como saldo credor do período anterior, o valor de 151.696,59 não merece prosperar. A recorrente diz que o valor foi gerado em decorrência da apreciação realizada no acórdão da DRJ referente ao processo administrativo final 2009-51, que apurou o saldo credor de IPI referente ao 4º trimestre de 2004, no valor de 525.931,90, homologando parcialmente o valor pleiteado e considerou como ressarcível a parcela de 374.235,31, ficando a diferença de 151.696,59 no status de não ressarcível e considerado pela RFB como saldo do início do período de 2004. Foi exatamente o processo que julgamos anteriormente. E levando em consideração que o crédito pleiteado referente ao 4º trimestre de 2004 é de 526.086,40, o qual ainda consta em análise no processo final 2009-51, podemos considerar que não há saldo credor do período anterior utilizado na dedução de débitos do período de janeiro de 2005, mas sim o valor de 526.086,40, informado como saldo
credor do período anterior. Pois bem, a conclusão desse último parágrafo não pode ser confirmada por este relator, que também conduziu análise do recurso voluntário no aludido processo final 2009-51, que atualmente está para ser julgado em conjunto com este contencioso. No recurso voluntário apresentado no processo final 2009-51, a recorrente apenas discorda do valor total a ser compensado, que diz não ser 374.235, e sim 525.931. Todavia, não diz como especificamente tal deve ocorrer, numa espécie de negativa geral, em clara afronta ao princípio da expugnação específica dos fatos. Corolário disso, entendo que a decisão recorrida também deve ser prestigiada no tocante ao ponto. Aí eu trago a parte da decisão recorrida que trata dessa parte especificamente. Acho que eu posso passar por cima dessa parte, né? Com respeito ao pedido de diligência para comprovar a possibilidade de ressarcimento do crédito apresentado em PERDECOMP, deve ser indeferido, porquanto formulado de forma genérica, em desrespeito aos ditames legais, e também porque a diligência não pode servir para suprir o ônus das partes, de provar o direito alegado. Posto isto, voto por negar provimento ao recurso. É isso, pessoal. Agradeço ao relator. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Vou voltar com o relator, presidente. De fato, eu estava olhando o processo aqui, não há provas que comprove a origem desse estorno aí, né? É o que seria necessário, né? Ele demonstrar que esse estorno que ele fez aí era passível de ser ressarcível. Essa é a alegação da fiscalização. E não trouxe nenhum documento que a gente possa analisar aqui, que dê algum vestígio de direito, né? Então, por essa falta de comprovação, falta de documento, eu não vejo outro caminho senão manter a decisão da DRJ. Eu vou acompanhar o relator. Obrigado, doutor Walker. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vamos ao item posterior, que é o item 77. Também haverá sustentação oral. Passo a palavra ao relator, doutor Corinto. É o 78, não é? 78. Desculpa, 78. É o obrigado, doutor Zé. 2011-13. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Ok, presidente. Aqui, despacho decisório, indeferiu o direito creditório pleiteado por intermédio da PERDECOMP e tal, e não homologou a compensação declarada a ele vinculada, e como motivo é a utilização integral na estrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência até a data da apresentação da PERDECOMP. A manifestação de inconformidade, ele faz o histórico aqui e diz o seguinte, naquele momento, entendemos que, mesmo recuperando e apresentando PERDECOMP de pedido de ressarcimento e compensação em meses subsequentes, não descaracteriza o crédito de IPI passível de ressarcimento. Muito bem, a DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de inconformidade, de acordo com a ementa que vocês têm aí, e um recurso voluntário
ele critica as razões de decidido, o acórdão, e alterou as alegações em relação às ofertadas em manifestação de inconformidade. Agora diz que a versão de que os créditos ressarcíveis foram integralmente consumidos no abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores não deve prosperar, pelo fato de que não foi utilizado o crédito para abater débitos em conta gráfica, conforme comprova-se com o livro de registro de apuração do IPI em anexo e tabela relativa ao ano de 2007. Junto ao livro de registro de apuração de IPI dos anos de 2006 e 2007, bem como traz tabela explicativa dos créditos. Por fim, requer a procedência do recurso voluntário e anulação do processo, que eu entendi como, até coloquei um SIC aqui, que eu entendi que não é bem isso que ele quer anular o processo, e sim o despacho decisório, quem sabe, né? Mas é isso. Basicamente é isso, presidente. Ok, agradeço ao relator, vou passar para a sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, senhor Corinto Oliveira Machado, demais conselheiros, muito bom dia. Trata-se de sustentação oral que refere-se ao processo 10920, 909-150/2011, dígito 13, em razão de acórdão proferido pela DRJ, a terceira turma da DRJ de Juiz de Fora, na parte que não homologou as compensações declaradas em per de comp. Bom, no caso em questão, trata-se de um pedido de ressarcimento feito referente ao crédito do quarto trimestre de 2006, feito em 2007, esse pedido, no valor de 111.277,74. Eu gostaria de iniciar a minha sustentação frisando que nas folhas 131 dos autos há demonstração, há evidência, existe evidência do valor do crédito esse legal e efetivo. Então podemos acompanhar lá que nas folhas 131 dos autos a demonstração da escrituração no livro do IPI em janeiro de 2007 do crédito, conforme a gente tem ali nessas folhas. Então, na linha saldo credor do período anterior, o valor exatamente ele consta como R$ 111.277,74. Ocorre que o contribuinte foi transmitir esse pedido de ressarcimento referente ao quarto trimestre de 2006 apenas em setembro de 2007. O contribuinte nesse período, infelizmente, por motivos alheios à sua vontade, não tinha esse controle de formar o crédito IPI e logo na sequência fazer os pedidos de ressarcimento ou compensação. Então esse lapso temporal pode ter de alguma forma confundido a autoridade fiscal, mas de nenhuma forma isso influencia na existência e na legalidade do crédito utilizado. Contudo, senhores conselheiros, como a gente pode tirar das evidências do processo, restou comprovado pelo contribuinte, nas folhas 224 dos autos, que, embora tenha preenchido um PER de ressarcimento conjunto terceiro e quarto trimestre de 2006, compensou efetivamente somente o valor de 81.559,04 e que representa apenas o direito do crédito ressarcível referente ao quarto trimestre de 2006. Então, ainda que tenha preenchido no PER que o conjunto de ressarcimento referia-se ao terceiro e quarto trimestre de 2006 e que a somatória desses saldos credores
efetivamente compõe 111.277,74, a contribuinte informou apenas o valor de 81.559,04, que refere-se ao saldo credor do quarto trimestre de 2006, e efetivamente apenas compensou esse valor de 81.559,04. Aqui eu peço a vênia, vou abrir aspas para ler um trecho dos autos. Abre aspas. Cumpre ressaltar que a recorrente, ao perceber o equívoco ocorrido no PERDECOMP de ressarcimento, em 18 de setembro de 2007, solicitou o pedido de compensação no valor correto, qual seja o valor de 81.559,04. Valor esse equivalente ao saldo credor de IPI passível de ressarcimento através do PERDECOMP número 409.03.180.907.1.3.01.2430. Então, apesar de toda essa confusão que possa ter ocorrido, esse equívoco meramente formal e material, o valor compensado foi efetivamente apenas aquele informado, 81.559,04, que representa o saldo credor passível de ressarcimento no quarto trimestre de 2006. Não obstante ainda, senhores conselheiros, continuando a percorrer os autos nas folhas 225, a gente percebe que o contribuinte consegue demonstrar o saldo credor no final de março de 2007, no valor de 168.552,75, que estaria acumulado com o saldo transportado do final de dezembro de 2006. Então a gente consegue perceber que no livro de escrituração de IPI do contribuinte, ele faz esse acompanhamento com os saldos passíveis de ressarcimento referente ao quarto trimestre de 2006, primeiro trimestre de 2007, segundo trimestre de 2007. E, como os senhores poderão acompanhar, lá nas folhas 226 dos autos, o contribuinte demonstra que procedeu o lançamento do ressarcimento através dos créditos em setembro de 2007, no valor de 641.797,89, que é exatamente o somatório dos valores do quarto trimestre de 2006 até o terceiro trimestre de 2007. São saldos disponíveis no final de cada trimestre, que apenas ocorreu um erro formal no preenchimento do PER de ressarcimento do quarto trimestre de 2006 e no PER de ressarcimento do primeiro trimestre de 2007. Então, assim, como os senhores podem perceber, e não obstante tudo isso, entretanto, o pedido de compensação utilizou-se apenas do saldo correto e disponível para a compensação. Então, não podemos dizer de outra forma, trata-se apenas de um erro formal no valor do ressarcimento, mas não na compensação efetivada. A compensação foi feita corretamente pelo valor correto e disponível. A soma das compensações, e os senhores podem perceber isso pelos documentos juntados nos autos, ela não ultrapassa os reais valores disponíveis para ressarcimento e compensação. Então, a gente sabe que a gente fica um pouco restrito aos pedidos havidos em sede de recurso voluntário, mas a gente reforça aqui, se caso seja necessário, uma eventual em busca da verdade material, como é o princípio do processo administrativo, a gente pede que seja efetivada uma diligência ou uma perícia contábil para que esses valores possam ser constatados, que estão lançados exatamente no livro do IPI do contribuinte, e de nenhuma forma ultrapassou esse valor que estava sendo computado e calculado trimestre a trimestre no livro de IPI, do saldo credor do IPI, no livro de escrituração do IPI. Nesse sentido, conselheiros, a gente acredita que prova de forma cabível, inclusive com o compensado o compulsado dentro dos próprios autos, que o crédito realmente existia, era um crédito legal e foi compensado somente até o limite da informação do crédito. Em nenhum momento ultrapassou o crédito passível de ressarcimento, isso pode ser constatado pela escrituração no livro de IPI. Nesse sentido, então, a gente pede que haja provimento desse recurso voluntário para que seja reformado, então, o acórdão proferido pela terceira turma da DRJ de Juiz de Fora, para que seja anulado, então, essa notificação fiscal, essa autuação fiscal, no sentido de comprovar que os créditos utilizados pela contribuinte no pedido de ressarcimento e de compensação efetivamente são créditos lançados e são créditos disponíveis, lançados no livro de IPI, e em nenhum momento houve uma utilização indevida do crédito e do saldo credor de IPI.
Agradecemos a paciência dos senhores e finalizamos desejando a todos, fazendo votos de um excelente julgamento. Muito obrigado e um ótimo dia. O senhor está com a palavra. Perfeitamente, presidente. Releva observar que, embora os argumentos esgrimidos em recurso voluntário, que não foi utilizado o crédito para bater débitos em conta gráfica, conforme comprova-se com o livro de registro de apuração do IPI anexado, sejam diversos das alegações ofertadas em manifestação de inconformidade, ou seja, mesmo recuperando e apresentando PERDECOMP de pedido de ressarcimento e compensação em meses subsequentes, não descaracteriza o crédito de IPI passível de ressarcimento, o motivo para o indeferimento do crédito pleiteado é o mesmo no despacho decisório e no acórdão recorrido, a saber, utilização integral na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PERDECOMP. Dessarte, em que pese serem trazidos agora, em sede de recurso voluntário, documentos que poderiam, em tese, ser indícios do crédito pleiteado pela recorrente, livro de apuração do IPI e tabela explicativa dos créditos, tal juntada é intempestiva. Nesse sentido, busca-se a rima em lição do ilustre conselheiro Zé Renato Pereira de Deus, declaração de voto no acórdão, da nossa... Aí eu trago aqui a questão da tempestividade da juntada de documentos, e assim eu digo, assim aqui considera-se intempestiva e presclusa a juntada de documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235/72. Corolário disso, cumpre prestigiar as razões de decidir a decisão recorrida, folhas 214 a 216, nos moldes do artigo 50 da 9784 e 57, parágrafo 3º do RICARF. E aí eu trago as razões da decisão recorrida que denegaram o pedido da, então, manifestante. Posto isso, voto por negar provimento ao recurso. Ok. Passo a palavra ao ilustre conselheiro Vinícius. Eu estou com o relator. Eu gostaria de sublinhar o seguinte, mesmo no recurso voluntário, não há provas do que o contribuinte alega. A questão toda, não sei se o Corinto vai concordar comigo, eu acho que reside na utilização do crédito em março de 2007, quando a gente compara o cálculo feito pelo sujeito passivo e a planilha do despacho decisório, que depois foi trazida de novo pela DRJ, em março de 2007, há uma diferença muito grande de valores. Estou recapitulando aqui o valor, em torno de 357 mil de débito, e aí o sujeito passivo informa 196 mil. O recurso voluntário ele não explica essa diferença de 357 e 196 mil. E a DRJ explica essa diferença lá no acórdão, diz que foi um outro pedido de restituição e compensação que foi feito e foi utilizado o crédito, ou seja, não está em discussão o crédito em si. O crédito em si, tudo bem, vai lá, é esse que você julga ter, é o ponto de vista da DRJ, tudo bem, esse é o crédito, só que esse crédito foi utilizado em períodos posteriores, janeiro, fevereiro, março, tal, de 2007.
E, em especial, em março de 2007, há um valor bem superior ao declarado, inclusive lá no registro de apuração do IPI, e que essa diferença de valor para o registro de apuração, em que ela se traduz? Primeiro, são os débitos de saída do IPI, realmente, 196 mil está lá no registro de IPI e também é o que está sendo considerado no despacho decisório, só que tem uma PERDECOMP que também foi amortizada com o crédito que você está postulando. Então, ou seja, não tem crédito mesmo. Então, assim, concordo com o Corinthians com relação à preclusão, porque no caso, um despacho decisório eletrônico de IPI, ele é muito completo, ele traz todo o detalhamento da negativa, da homologação ou da negativa do pedido de restituição, por exemplo, ou de ressarcimento. Então, ele é muito detalhado, o despacho decisório eletrônico de IPI. Então, já deveria o sujeito passivo trazer na manifestação de inconformidade. Não trouxe. E no recurso voluntário não houve demonstração do crédito, tem uma alegação bastante confusa, ele traz planilha, traz demonstrativo e tudo mais, só que ele não ataca diretamente a questão central, que é exatamente a utilização do crédito numa compensação aí, ou num ressarcimento, que a DRJ mostrou muito bem que existiu. Então, com o relator. Ok. Doutor Walker. Com o relator, presidente, o patrão não está aparecendo, tá? Sim, mas, doutor Eduardo, o senhor está por aí? Tá. Eu não ouvi nada, mas tá. Já vi que tá. Sim, estou aqui, só o problema com a bateria aqui do computador, estou tentando ligar aqui. O senhor quer que eu aguarde? Não, eu ainda tenho 5%, acho que é possível de continuar. Ok, obrigado. Doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Agradecendo a deferência feita pelo ilustre relator, realmente eu olhei e estou com o Vinícius, além de não ter comprovado isso, veio tudo bem diferente, né, bem confuso no recurso. Então, com o relator, presidente. Ok, doutor Rafael. Concordo com as observações com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, por unanimidade, vou declarar o voto, unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ok, doutor Eduardo? O senhor ficou com alguma dúvida? Não, obrigado, agradeço a atenção dos conselheiros, apesar de discordar de algumas opiniões, mas enfim, a gente vai manifestar isso em sede de recurso, se possível, se cabível, e agradeço todos pelo julgamento. Obrigado. Obrigado. Peço para o senhor se retirar da sala para que eu possa continuar o julgamento, por favor. Senhores, são 9h39, eu vou dar um intervalo de 10 ou 15 minutos. Quantos vocês querem? 15. 15, ok. Doutora Amanda? Sim, presidente. A senhora pode parar, por favor, a gravação? Parei. Então,